Que maravilha! Salve, salve, gente querida! Sejam todos bem-vindos. Esse é o Multi de Multiplicar, o canal que te conecta com coisas boas. Eu sou Patrícia Ferrer e hoje estou aqui para conversar com essa grande roteirista Valéria Mota, que tem uma longa experiência em roteiros para TV e outros produtos também. Valéria, uma honra te receber aqui. Eu que agradeço. delícia! É muito bom. Eu queria que a gente começasse a falar sobre a responsabilidade que é escrever para um grande público. Tá, bom, é uma responsabilidade imensa, porque a gente tem que pensar... Bom, primeiro que televisão, quando você escreve novela ou mesmo uma série, é entretenimento, né? A gente quer emocionar as pessoas, quer levar uma boa história para as pessoas. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque eu não estou falando para mim nem para você, estou falando para o meu porteiro, eu estou falando para a dona de casa, eu estou falando para a menina do interior do Rio Grande do Sul, da Amazônia, do Centro-Oeste. São muitas realidades. Então, você tem que ter, quanto maior esse espectro de público, mais responsabilidade você tem na hora de escrever uma história. Então, é importante ter essa grande antena, saber quais são os assuntos que estão pululando. A novela, um grande holofote, fazer um bom merchandising social muitas vezes, porque às vezes é um assunto que é polêmico, que é difícil. Se a gente sabe tratar isso bem na ficção, em novela, que é uma coisa que entra na casa das pessoas, a gente pode fazer com que as pessoas discutam esse assunto, com que elas pensem sobre. E pode prestar um serviço, né? Então isso é muito importante. E não só também em novela, mas também em seriados, que tem um viés mais social, assim, você pode prestar serviço no final. E isso é muito legal, é uma boa ferramenta. A gente estava até conversando em off, e você me explicando, né? Que mesmo um programa que tem um foco mais no entretenimento, no humor, tem sempre um conteúdo que traz algum tipo de conscientização. Então, a importância dessa responsabilidade. Por exemplo, eu escrevi ano passado, ainda está no ar, para quem tiver Multishow Play, quem tiver NetNet, que foi um seriado do Emílio Boechat, um querido amigo que me chamou, eu e o Aldo Camolês, nós fizemos um seriado chamado Secretário do Presidente, que é humor, e falam de política. A gente resolveu fazer a história de uma menina linda, a Hilde, que o sonho dela é simplesmente ser secretária do presidente do Brasil. E aí ela vai para Brasília e vira assessora do deputado, que é esse nosso baixo clero político. E a gente fez humor e a gente, na verdade, queria mostrar um pouco, olha o que essa classe política é. Eles acham que roubar é normal, que eles têm que roubar para eles, que eles gastam com eles para o povo, essa hipocrisia. Então, e que de alguma maneira também o nosso jeitinho, né? Porque os políticos não estão aí à toa, é reflexo do que nós somos. Não adianta a gente dizer, sou contra a corrupção, se você molha a mão do guarda, se você fura a fila, se você desrespeita o outro. Então, a nossa sociedade já tem no nosso DNA essa dificuldade entre público e privado. É preciso de uma educação. O entretenimento, muitas vezes, ajuda a colocar essas questões em pausa. E o humor, eu acho que ajuda mais ainda, porque quando a gente ri da gente, a gente pensa melhor, né? É uma boa ferramenta. Assim. Acho que funciona. Você escreve para vários tipos de produtos, mas você tem uma longa experiência como escritora, colaboradora de novelas. Basicamente, a minha experiência como colaboradora de novelas. De novelas. Estou agora indo para a minha 8ª novela, mas aí como uma pesquisadora e um pouco colaboradora também. Como é que é escrever para novelas? Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? As pessoas não têm noção. Primeiro, assim, só gente meio maluquinha que vai escrever novela. Gente muito normal não vai escrever novela. Funciona mais ou menos assim. Claro, você tem o autor, que a gente chama do cabeça, que é a pessoa que criou a história, tem a sinopse, ela que tem tudo. A história, a condução é do autor. Mas a gente não faz nada sozinho. Então ele precisa de colaboradores. Mas por que precisa? Porque todo dia tem que ter um capítulo. Todo dia tem que estar pronto lá 38 páginas, 40 páginas, 35 páginas. E isso não é humanamente impossível uma pessoa sozinha fazer durante um ano. Porque é todo dia. Então a gente recebe o que é chamada de escaleta, que seria o esqueleto, ou seja, o que acontece? Cena 1, cena 2, eu encontro com Patrícia.
O colaborador vai escrever esse diálogo e vai botar as palavras na boca do ator, da atriz. Isso também é uma grande responsabilidade, né? De passar dar um bom o texto através da interpretação. Isso, que eu ajude o ator aí. E o que é fascinante na obra aberta? A gente escreve muito no escuro no começo, porque você não sabe às vezes nem quais são os atores exatamente, o elenco está sendo fechado. Quando a novela está no ar, que você escreve e já está tudo pronto, quer dizer, você já tem a atuação, você começa, isso já aconteceu muito comigo, você começa a escrever escutando a voz daquele ator que faz aquele personagem. Então há uma troca também. Total. Você é uma atriz, de repente você recebe um texto meu, você dá uma inflexão, você põe um caco, que também é uma questão muito delicada, mas às vezes uma embocadura, uma forma de falar, falei, opa, tem humor ali, opa, dá para eu carregar no drama. Há uma troca. Uma troca. E um conhecimento que vai acontecendo também ao longo do processo de trabalho. Então, isso existe. Então, assim, basicamente, o trabalho de colaboradora é esse: eu receber a escaleta, a gente tem um prazo de 24 horas, normalmente, para escrever 10, 15 cenas, 20 que sejam. Ler, ver erros de continuidade, ver problemas, criar trilhas, rezar para nenhum ator ficar doente, rezar para não chover e cair, ter que adaptar, que isso faz parte do processo. Porque vai mudando. Muda. Não eu já Valéria? eu já participei de uma novela, Chamas da Vida da Record, da Cristiane Friedman, minha querida amiga, uma grande autora, em que a gente estava com uma frente ótima. O que é frente? Você ter X capítulos escritos para a produção ainda produzir. Quer dizer, o que você escreve hoje vai ao ar daqui a uns 15 dias, mas a gente tinha assim um mês na novela. Ai, tão bom isso. Para a produção poder trabalhar. Que, aliás, é uma coisa que cada vez mais vai acontecendo. Você está começando a gravar novela com uma frente muito grande, porque isso significa redução de custo. A grande incógnita é que se não der muito certo, você não tem muito tempo de correr atrás. De mudar. De mudar. Que também o público pode rejeitar, né? Isso acontece. Porque é sempre uma surpresa. Sempre uma surpresa. Às vezes você tem uma história maravilhosa, mas os atores não têm química. Os protagonistas. E aí você é obrigada a dar mais pingo d'água e ir acertando ali até... Porque a gente tem que ter muita consciência. O que é o mais importante nisso tudo é o meu espectador. Eu tenho que entretê-lo, eu tenho que saber... Eu estou querendo apenas contar uma história. E o respeito por esse público, claro, né? Por essa pessoa que está assistindo. E é um público que sabe muito de telenovela. O brasileiro ama folhetim, adora. E assim, e antes de existir telenovela, existia a radionovela. Porque a telenovela é muito radiofônica, né? Muito blá blá blá, porque vem disso. Essa é a gênese dela. E antes disso existia o folhetim em jornal, que isso é a origem do folhetim, que é o século XIX, que são aquelas historinhas escritas em jornal, um capítulo. Daí que surgiu a novela. Que surgiu a novela. Na verdade, Olha, a novela vem do século XIX, dos livros, Balzac, e também dos jornais. Quer dizer, novelo. Um fio vai puxando o outro, vai puxando o outro. E escrever novela, eu sempre digo que é parecido com aquelas bonequinhas russas, sabe? Tem uma bonequinha, você tira, tem outra bonequinha. Você tem que sempre ter em mente que a história que você vai contar é uma história que tem que se desdobrar. Ela tem que ter uma cauda longa, ela tem que ter fôlego. Então eu tenho que sempre ter uma trama que eu puxe, que ela se desdobre muito. Por isso tem sempre uns temas fortes, por isso que a gente vai falar sempre da alma humana. Os conflitos, é pai, mãe, é família, porque isso fala de todos nós. Não importa em que lugar que você vai ter, todo mundo tem... Sempre, as histórias são sempre as mesmas, né? Morreu alguém, aí tem o enterro, aí tem a briga da família pela herança. Os ódios familiares e as desavenças. E a gente está num momento que eu acho que tem muita desavença. Né? Os ódios estão aí. As intolerâncias estão aí. Então é preciso também que a gente ponha uma luz sobre isso para que as pessoas pensem um pouco. E é importante também, eu acho, falar para as pessoas que assistem, abrir um pouco a mente, porque às vezes as pessoas acabam apontando o autor, mas esse autor traz questões muito polêmicas, mas essas questões precisam ser faladas. Sim, sempre, com certeza. E aí há uma interpretação errada, porque aí acha que está trazendo a violência, está trazendo o preconceito, mas não, está trazendo para mostrar que é real e que precisa ser mudado. E agora eu acho que tem umas mudanças, por exemplo, eu lembro do grande sucesso de Avenida Brasil, né, que foi esse ponto, digamos,
o brasileiro redescobriu a novela como uma paixão, né? O país parou para ver. Foi surpreendente. Uma grande novela, sensacional. E o Jean Manuel Carneiro foi muito habilidoso, porque o que ele botou? Ele protagonizou a classe C, né? Ele trouxe esse discurso, essa voz. Né? O rico era de uma origem, era o Tufão lá, aquela família, naquele bairro imaginário, mas que fica ali na Avenida Brasil. Eu não sei se a Avenida Brasil, se fosse exibida talvez uns 2 anos atrás, se teria o mesmo sucesso. O mesmo sucesso, será? Porque a gente tem uma crise econômica muito grande, uma desesperança muito grande, muito ódio, uma divisão política, enfim, isso todo mundo já está careca de saber. E que aí eu acho que a ficção ela tem um papel do entretenimento de realmente ser um alívio para as pessoas. Você vê que para tirar um pouco dessa realidade também tão porque dura. Essas novelas que são muito coladas em realidade, né, que vem assim, que é bacana, como a própria TV Record fez isso, aliás, eu acho que ela foi bem importante nisso com Vidas Opostas do Marcílio, que trouxe a favela e tudo. Eu acho que hoje estamos aí com a força do querer arrebentando, mas eu acho que o importante é a gente perceber que, por exemplo, está vindo as novelas de época, as pessoas também são um elemento de fuga, de alívio, de respirar. Eu não quero ver a violência, eu quero sonhar. Quem escreve é a possibilidade de levar o seu espetáculo ao sonho, acreditar no amor, no final bacana, né? Que o bem sempre vai vencer o mal, porque isso é a base do folhetim. Essa briga, né? O mocinho, o bandido, não sei o que. Claro que o mocinho de hoje não é que nem o mocinho do século XIX, os vilões são muito charmosos. Aliás, é uma delícia escrever vilão, porque são os nossos, é uma catarse. Mas é sempre importante a gente fazer com que as pessoas reflitam. Trazer uma coisa de boa para elas. Para causar, ou então pelo menos trazer uma luz para uma transformação. Até para a vida dela mesmo. E às vezes até um serviço, né? Eu lembro da novela da Glória Pérez, que ela é a craque do Mexão Social, que era das crianças desaparecidas, que teve uma campanha. Acontecem ações positivas sempre em torno de todas essas tramas que vêm para conscientizar. Eu estava conversando com você, a Cristiane Friedman escreveu uma novela chamada Vidas em Jogo, que eu não participei, não colaborei dela, mas que eram 10 amigos que todo ano apostavam, tinham um sonho de ganhar, seria o equivalente à Mega Sena da virada, né? E aí o mote, sempre ficção, qual é o mote, qual é a premissa, o que a gente quer falar? Nesse caso o dinheiro muda as pessoas? O dinheiro muda na amizade? Era essa a questão, que eram 10 super amigos. E aí tinha uma personagem que era uma mãe, super carinhosa, uma mulher muito batalhadora, generosa, uma boa pessoa, que melhorou a doceria dela, e ela tinha um filho bastante rebelde que dava muito trabalho. E tinha ela tinha uma botoadura, tinha umas coisas meio misteriosas. Bom, lá no meio da novela se descobre que ela não é ela, é ele. Ou seja, que isso já faz um bom tempo. Então, trouxe a questão do transgênero de uma maneira brilhante. E por quê? A Cristiane sabia que ela não poderia sexualizar essa personagem. Porque isso já é uma etiqueta. E uma etiqueta bastante preconceituosa, né? Porque como se só fosse para esse lugar. Então, ao fazê-la uma boa mãe, uma pessoa boa, uma pessoa querida, ela foi pelo afeto. Então, o espectador mediano, né? Porque, vamos pensar, a sociedade brasileira é conservadora. Quando você trabalha com um espectro muito amplo, a gente não pode esquecer disso. Não significa que a gente tem que fazer uma coisa conservadora, muito longe. A gente tem que provocar, mas com delicadeza, com respeito. Porque senão acaba atropelando, aí a função não funciona. E se muitas perde vezes no meio da esse público história. também rejeita. Então você tem que assim, vai devagarinho. Então nesse caso, ela foi pelo afeto. Chegou de uma forma mais o público carinhosa. parou para pensar, acredito eu, mas assim, já estava conquistado por aquele personagem. E fez refletir através da afetividade. Por que eu estou falando isso? Imagina uma família no interior do Brasil em que tem um filho ou uma filha transgênero, que é uma questão bastante complicada, difícil. De repente, como é que ele vai falar desse assunto? Mas aí se tem uma novela que já está isso colocado lá, quem sabe ele não é uma portinha para que aquilo seja debatido naquela família de uma maneira diferente. Então, quem escreve novela tem essa responsabilidade muito grande. Aliás, quem escreve qualquer coisa, né?
tudo vai depender do teu espectro. Quem faz teatro, entende? Então, isso não dá pra gente não pensar. Para que público eu estou falando, o que eu estou falando. Que nem escrever para criança também, é uma grande responsabilidade. Não dá para escrever qualquer coisa, não. Infelizmente estamos chegando ao final. Dá vontade de ficar falando aqui, porque é uma delícia esse papo com Valéria. Sempre é, né, Valéria? Estamos chegando ao final, mas eu preciso falar uma coisa que é importante, porque as pessoas não sabem. Além de tudo isso que a Valéria falou, da responsabilidade, da técnica, quando vai escrever para interpretação, tem a história de entrar de uma forma bacana para o ator falar. Isso a gente tem que ter ouvido. Porque nem sempre pode estar perfeitamente escrito, né? De uma forma bacana, mas aí quando o ator vai falar, não encaixa. Então o autor tem que ter essa percepção também, essa sensibilidade. Quem escreve tem que ouvir. Porque cada personagem tem a sua voz. E às vezes tem uma frase que define aquela pessoa, que define aquela persona. E eu tenho muita preocupação sempre nas coisas que eu escrevo. Claro, tem sempre se eu sou uma colaboradora, eu estou sobre tem a régua ali do meu autor, que tem a mão do autor, ele que dá o acabamento. Mas tem coisas que eu tenho mais autoria, que eu já fiz, assim. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, que soe bem. Então, quem escreve parece um bando de maluco, a gente fala sozinho. A gente lê em voz alta. Bacana. Entendeu? Eu leio pro meu marido para ver se tá bom, tá sonoro, tá rápido. É legal de falar? É legal de falar, não tá com cacofone. Uma coisa importante, a gente tem que ter muita atenção, não botar personagens com nomes muito parecidos, porque aí até eu me perco que escrevo, né? Imagina quem tá assistindo, né? Márcio, Márcia, menos. Então a gente tem que ter um tipo de preocupação. É uma grande arquitetura. É um trabalho difícil, gente. Não é fácil, não. Mas é fascinante. Antes da gente terminar, tem algum tema? Tem muitos temas que ainda precisam ser abordados nas obras. Tem algum tema que você gostaria de falar e ainda não falou, ainda não escreveu? Eu queria muito que a gente falasse sobre relacionamentos abusivos, porque eu acho que a gente está num momento em que as pessoas estão se relacionando muito mal. Estão se relacionando pela agressão e não pelo afeto, pelo amor. Então, isso é uma educação, né? A gente tem que educar as pessoas afetivamente. Então, isso eu gostaria de falar, porque as pessoas não percebem. Claro que toda relação é uma concessão, né? Então, eu permito. Mas a gente tem que sentir que existe uma linha bem invisível. Às vezes eu vejo assim na rua discussões de namorados, aí não falando e se xingando. Feio. É feio. Eu falei, mas se começa assim, feio e nocivo, é importante falar, né? Porque para daqui a pouco puxar um cabelo, para daqui a pouco dar um tapinha, como eu vejo às vezes pais com crianças, falam com crianças como se a criança fosse adulto, falando palavrão. Tudo bem, hoje em dia o palavrão se fala muito mais, mas hello, vamos pensar um pouco sobre o que a gente fala, porque o que a gente fala está falado, né? Não dá pra voltar, o tempo não volta. A televisão a gente volta. Mas eu volto lá na minha cena, corrijo, mas... O que é materializado nas relações, não. Então eu gostaria muito de falar de relacionamento abusivo. E acho que a gente tem muita história desse país para contar. Acho que tem muita história de memória que a gente não sabe. Muita história do Rio de Janeiro. O brasileiro, infelizmente, tem uma memória curta. Então eu fico às vezes pensando, os grandes... o túnel Rebouças, que eu morei 28 anos em São Conrado, então... Sempre passei por esses túneis todos, embora Rebouças, Zona Norte e Zona Sul. Falei, quem foram os irmãos Rebouças? Engenheiros, mulatos. Foi uma coisa importante dessa sociedade. E então, que muita gente não sabe. Não sabe. Então tem muita história escondida por aí, né? E contar a história do Valongo, contar a história da Praça 11, contar a história da Praça Tiradentes. O Rio de Janeiro teve muitos cinemas. Cinelândia vem daí. Era a terra dos cinemas. Então, contar essa memória. Porque contar essa memória, a gente tem que respeitar mais a nossa cidade, a querer cuidar mais dela. E a nossa cidade está um pouco abandonada demais, né? Nós amamos o Rio de Janeiro, é a cidade que eu vivo, e eu acho que a gente tem que ter esse respeito e resgatar essa memória para dizer, essa cidade é nossa.
Vamos cuidar dela. E usar as nossas ferramentas, os nossos trabalhos Claro, para trazer pra também, isso. né? Trazer Claro. resgatar Com certeza. essa alma do Rio de Janeiro que realmente está perdida, que tá mas muito- somos mais que Não isso. somos, imagina, se a gente sabe da nossa história, né? A gente sabe quem a gente é, né? E aqui tem um momento plaquinha, onde eu peço para o convidado escrever uma palavra para ecoar escrever na foi cabeça das difícil. pessoas. Você já escreveu, mostra a sua plaquinha. Quem é essa? E eu acho que a gente tem que ter generosidade. Quem escreve numa obra aberta, numa obra fechada, seja teatro, é sempre um trabalho em equipe, é sempre uma grande família, em que a gente convive intensamente durante 1 ano, 2 anos, quiçá mais. Então, sem generosidade, a gente não consegue nada, porque a nossa verdade nunca é total, né? A gente não vive só. Embora a gente nasça só e morra só, a gente não vive só. O homem é um ser gregário, mas para ser bacana tem que ter generosidade, né? É isso, minha querida. Amei te receber aqui. A gente vai ter que marcar outro mais pra frente, porque tem muito papo. Passei, já estourei o tempo. Meu diretor vai brigar comigo, mas tudo bem, por uma boa causa. Gente, é isso. De multiplicar, o passe livre para as coisas boas. Aquele recadinho de sempre, curta, inscreva-se no canal, compartilhe, passe essas ideias, esses papos incríveis adiante. Um beijo e até semana que vem. Tchau!